Bom dia com muita alegria. A nossa alegria, ela deve ser renovada todos os dias. Nossa confiança em Hashem, nosso estilo de vida, que é estar sempre cumprindo Torá e Mitzvot, os mandamentos divinos, né? Mitzvot são os mandamentos divinos. Hashem, Deus, ele é a essência do bem. E a natureza de quem é bom é fazer o bem, todos os dias. Viver segundo o nosso manual de instrução, que ele mesmo nos deu, que é a Torá. Então, por isso que o estilo de vida do judeu é diferente, porque ele vive conforme o manual de instrução que recebeu de Deus. Ele mesmo nos deu. Vivendo com a Parashá, lendo o livro do nosso querido Rabino Gloiber para vocês, e Parashá de Noah já foi, e entramos na Parashá Lech Lechá. Nossa Parashá, ela nos conta que Hashem pediu para o nosso primeiro patriarca Avraham sair da sua terra, do lugar onde nasceu, deixar a família de seu pai e ir para o lugar que Hashem iria mostrar para ele. Ele não sabia onde era esse lugar. Hashem somente pediu para ele sair e ele saiu. A expressão original do versículo é vá para você. E Urashi ele explica que essa construção vá para você quer dizer para o seu proveito próprio, para o seu próprio bem. E o Zohar, ele nos conta que por detrás da história do nosso primeiro patriarca, Avraham, nossa Parashá está nos indicando aqui um segredo cabalístico muito, muito importante. O segredo da descida da sua alma para este mundo. Descida das almas para esse mundo. Nós somos a Neshama, nossa alma divina, uma parte de Hashem. Antes de descer para esse mundo, nossa Neshama estava no mundo de Atzilut. E ainda que a fonte da nossa Neshama seja a própria essência de Hashem, divina, nós só nos tornamos parte de Hashem na 10ª Sefirá do mundo de Atzilut. A Sefirá chamada Malchut. Hashem, ele decreta para a nossa alma que, para o seu próprio bem, ela desça do lugar de onde ela nasceu. Para o seu próprio bem, desça. Vá para o mundo. Ela terá que descer daquele nível tão elevado de onde ela surgiu como parte de Hashem, para o fundo do precipício. Que é esse nosso mundo material com todas as suas ocultações. E essa descida é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio proveito. Da mesma maneira que Avraham saiu, primeiro de Ur e posteriormente de Aram, e de lá ele foi para a Terra Prometida, assim também, nossa Neshama, ela sai do Malchut de Tzilut e se reveste no mundo de Briá e Yetzirá, ou no lado espiritual do nosso mundo de Asiá, antes de descer para o lado material do mundo de Asiá, que é onde nós nos encontramos hoje. Esse mundo aqui, agora. Então, da mesma maneira que o nosso patriarca Avraham chegou à Terra Prometida e encontrou, o que ele encontrou lá? Os cananeus, o povo amaldiçoado, que foi amaldiçoado por Noah, e eles estavam fazendo o quê? Lutando contra os Bnei Shem, o povo abençoado. E em outras palavras, as pessoas ruins estavam lutando contra as pessoas boas e vencendo. Assim nossa alma chega a esse mundo, onde geralmente as pessoas ruins estão por cima, fazendo o que bem entende, causando um grande sofrimento às pessoas boas. E por fim, da mesmíssima maneira que Avraham fez seu trabalho divino naquela terra, ao ensinar as pessoas a rezarem para Hashem e fazer tudo o que Hashem pediu para ele fazer, e como mérito disso, aquela terra futuramente se tornou a Terra Santa, Eretz Israel. Dessa mesma forma, nossa alma divina,
ela faz o seu trabalho divino nesse mundo e o mérito desse trabalho divino em estudar Torá e cumprir mitzvot, que são os mandamentos divinos, é no futuro esse mundo se tornando um lugar ainda melhor do que o mundo de Atzilut, onde começamos a nossa jornada. Por isso, vamos agradecer a Hashem por tudo que passamos. Porque às vezes você pode achar que você está sofrendo muito nesse mundo. As pessoas más estão te caluniando, te fazendo lashon hará, etc, etc. Vamos agradecer, pois tudo isso nos trouxe para um nível muito superior. E nos vai levar para níveis muito mais superiores. O motivo da criação do mundo, de acordo com o Zohar, o motivo da criação do mundo começa no Malhut, a 10ª Sefirá, que na ordem dos 4 mundos é aquela que dá origem a cada mundo abaixo dela. O Malhut de Atzilut, ele dá origem ao mundo de Briá. O Malhut de Briá dá origem ao mundo de Yetzirá. E o Malhut de Yetzirá dá origem ao mundo de Asiá. Malhut é traduzido como reinado. E por isso o Malhut de Atzilut se torna o Keter, a coroa, que está ali, ó, na Sefirá, a coroa. A coroa de Briá. Daí, pelo motivo de um rei só se tornar rei quando existe um povo. A existência dessa 10ª Sefirá, ela requer a existência do povo. Por isso, nesse nível, a Kadosh Baruch Hu seria obrigado a criar o mundo em que você está. Esse mundo, esse nosso mundo, belíssimo, porque esse nosso mundo é belíssimo. De filhos que éramos antes disso, no mundo de Atzilut, aqui, no mundo material, nos tornamos algo separado. Nos tornamos o povo de Hashem. O motivo da criação do mundo, de acordo com Arizal lhe traz como motivo da criação desse mundo em que estamos a 4ª Sefirá, chamada Hesed. Diferente das primeiras 3 Sefirot, que estão na categoria de Morim, intelectos, que existem por si só e não requerem algo fora delas para existir. A 4ª Sefirá Hesed, como dissemos, entra na categoria de Midot, que são os sentimentos, e requer a existência de alguém fora dela para que ela possa existir. E para a gente entender melhor como isso funciona, vamos tomar como exemplo uma pessoa boa e sábia. Para ser chamada de sábia, essa pessoa não precisa que alguém usufrua de sua sabedoria, correto? Ela não precisa, ela pode ser sábia para ela mesma. E quanto mais ela se concentra dentro de si própria, mais ela consegue se aprofundar na sua própria sabedoria. E ela mesma usufruir da própria sabedoria dela. Mas em relação à bondade, não temos como chamar essa pessoa de boa, a não ser que ela tenha feito uma bondade para alguém. Concorda? E o fato dela ter sido boa a si mesmo, a vida toda, a todo momento, não faz com que ela seja considerada uma pessoa boa. Para ela ser chamada de boa, alguém de fora tem que chamá-la de boa. Alguém de fora tem que falar, olha, aquela pessoa é uma pessoa boa. E com isso ela é obrigada a ter feito uma bondade para alguém que não seja ela mesma. E pela razão que na 4ª Sefirá, a Hesed, que é a bondade, já revela a necessidade de um mundo ser criado, Arizal não espera chegarmos até a 10ª Sefirá, Malhut, para justificar essa criação, a criação deste mundo. Deus, ele é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem. Mais do que isso, o Arizal, ele vê a Hesed como expressão da própria essência divina. E como a Hesed só existe quando existe alguém fora dela para receber dessa bondade, para recebê-la, ela requer o quê?
a criação deste mundo. Porque sem isso, ela não é Hesed. Não tem como ela demonstrar a bondade dela. Sem isso, ela não existe. Ou seja, a Hesed, bondade, só é chamada de bondade se existir alguém para receber essa Hesed, essa bondade. Assim como uma pessoa só é chamada de boa se ela já fez uma bondade para alguém ou para várias pessoas. Então ela é chamada de boa, aquela pessoa é boa porque ela faz muitas bondades, ou aquela pessoa é boa porque ela já me fez uma bondade pessoalmente. Por isso, diz o Arizal, Deus criou o mundo. Não era o suficiente para nossa alma divina se tornar uma parte de Hashem no mundo de Atzilut? Hashem precisava fazer essa bondade de criar para nós o mundo. Esse mundo. Era necessário fazer-nos descer até aqui para realizar o trabalho divino. E por meio desse trabalho divino, receber a grande bondade divina de chegar a um nível superior ao nível da nossa própria criação, quando estávamos lá em Atzilut. Não teríamos como ser parte de Deus antes de Atzilut, porque acima de Atzilut somos o brilho do sol dentro do próprio sol. Nós somos os raios de luz de Hashem aqui na Terra, mas lá somos o brilho do sol no sol, o raio de luz dentro do sol. Não temos identidade própria, não temos nossa própria consciência. Não teríamos a possibilidade de subir a um nível acima do nível em que fomos criados. Não fosse a grande bondade divina de decretar para a nossa alma descer a esse mundo aqui. Pois por meio deste mundo aqui, conseguimos chegar a esse nível tão alto, acima do nível da nossa própria criação. E lá, usufruir de todos os infinitos prazeres contidos nele. Somente isso faz com que a quarta Sefirá seja chamada Hesed, bondade. Sem isso, ela não é Hesed. Ainda que essa bondade com a nossa alma divina só possa acontecer na ressurreição dos mortos, só depois que a gente houver a ressurreição dos mortos, mesmo assim, a parte da criação do mundo, a Hesed, já se torna Hesed. Pois o começo do mundo já está vinculado à sua meta final. Hashem já vinculou. Quando ele criou esse mundo, já está vinculado com a ressurreição dos mortos. Como explica Urash sobre o versículo. E a presença divina paira sobre as águas. Diz o próprio Urash que esse versículo está falando sobre Mashiach. Olha que beleza. Vamos trazer aqui um exemplo simples para a gente conseguir entender facilmente essa equação espiritual que pode dar um nó na cabeça da gente, né? Vamos imaginar uma família, como que isso funciona? Vamos imaginar uma família na época da Inquisição, na Espanha, há 500 anos. Ela recebe a seguinte notícia: quem não deixar o país em um mês vai ter que rezar na igreja ou morrer queimado em praça pública. Daí que veio a expressão, né? Entre a cruz e a espada. Essa família, ela vem perguntar ao rabino o que fazer. E eles encontram o rabino como? Encontram o rabino com toda a família arrumando as malas para fugir. Todos estavam fugindo, todos os judeus estavam fugindo. E eles perguntaram ao rabino o que fazer caso não conseguisse fugir, caso não desse certo a fuga. E o rabino explicou para eles que é melhor morrer do que fazer idolatria. E que a pessoa que morre dessa forma é chamada de Kiddush Hashem. E ele ganha por próprio mérito o alto paraíso. E 1 hora no baixo paraíso, que é o mundo de da Atzirá, equivale a 70 anos dos maiores prazeres deste nosso mundo em que estamos chamado de Asiá. E 1 hora no alto paraíso, que é o mundo de Briá, equivale a 70 anos no baixo paraíso. Se eles não conseguirem fugir
e morrerem queimados em praça pública, por se recusarem a rezar na igreja, terão então o direito de receber uma recompensa, uma recompensa eterna. Eles irão para o alto paraíso por mérito próprio e ninguém nunca mais poderá tirá-los de lá. Essa família tem direito à cadeira cativa no alto paraíso. No fim, todo mundo consegue fugir daquela cidade, menos aquela família. Os espanhóis oferecem para eles o decreto final. Ou eles se tornam cristãos, ou eles serão queimados vivos em praça pública. Se coloque você aí na situação dessa família. E a família conversa novamente entre si sobre o que foi combinado com o rabino, o que o rabino explicou para eles, e decidiram então morrer queimados em praça pública para não fazerem a idolatria, não rezar dentro da igreja, não se tornar cristão. Os espanhóis então preparam uma grande fogueira na praça da cidade, decretam um feriado municipal para que todos vejam essa família pegando fogo, amarram as crianças com os pais sobre a lenha e ateiam fogo, acendem a fogueira. A família naquele momento fala o Shema Israel, entre as chamas e eles falando Shema Israel. E em poucos minutos eles chegam ao Alto Paraíso, lugar onde os grandes tzadikim, pessoas extremamente elevadas espiritualmente, chegaram pelo mérito de ter se esforçado a vida inteira, durante 70, 80 anos nesse mundo, fazendo o trabalho divino com a mais alta dedicação e empenho. A alegria dessa família foi infinita. O negócio valeu a pena. Uma família normal conseguiu chegar a um nível onde só os grandes tzadikim conseguiriam ou conseguem chegar. E tudo isso quase sem nenhum esforço. Uma decisão que eles tomaram. Preferimos morrer do que fazer idolatria. E morreram. Em breve, Mashiach vai chegar. E os mortos vão precisar ressuscitar. E chega essa notícia no Alto Paraíso. No Alto Paraíso é dado o aviso de que o 13º princípio da nossa fé judaica, que é o de que os mortos irão ressuscitar, está para acontecer. E a família se assusta. Uau! E a família declara que o combinado com o rabino não foi esse. Ninguém falou sobre limite de 500 anos no paraíso, não. E eles estão lá por próprio mérito, eles se sentiram prejudicados. Porque eles fizeram por merecer, não chegaram lá por meio de um favor. Tudo foi por próprio mérito deles, da decisão que eles tomaram. E até o próprio rabino, que deu o conselho para eles, fugiu da Espanha e não conseguiu chegar a esse nível tão elevado como o deles, daquela família. De jeito nenhum. Nada de ressuscitar, eles disseram. Não chegamos até aqui de favor. Recebemos isso como pagamento pela mitzvah. O que é uma mitzvah? É um mandamento divino que a gente faz. Eles fizeram o mandamento, cumpriram o mandamento divino e receberam a recompensa. E esse também é um dos 13 princípios da fé judaica. Eles disseram: Deus dá um castigo para quem faz o mal, castigo limitado somente ao mal que aquela pessoa fez, no máximo 12 meses no Guerrinom. Guerrinom, que não é o inferno que muitas pessoas dizem por aí. Mas Hashem dá uma recompensa eterna para quem faz o bem, e esse é o nosso caso, disseram eles. Não tem como nos despejar agora do Alto Paraíso para irmos procurar emprego em Israel. E eles estavam indignados, falando que eles tinham o direito de ficar eternamente ali, porque eles conseguiram aquela posição por mérito. Deus é justo e não vai fazer para nós uma injustiça dessas, só porque o Ramban escreveu nos 13 princípios da fé judaica que os mortos irão ressuscitar. O que você responderia para essa família?
que você responderia? Eles estavam indignados. Simples. Está escrito na Guemará que este mundo material, do jeito que conhecemos, ele tem um prazo de validade de no máximo 6.000 anos. Já ouviu falar isso? 6.000 anos esse mundo aqui tem um prazo de validade. Dos quais já vivemos nele 5.790. Então estamos para chegar nos 6.000. E no 7º milênio, quando chegarmos no 7.000, Hashem reformará o mundo, esse mundo. E assim esse mundo, ele vai ficar mais alto paraíso do que o próprio alto paraíso. Ou seja, nosso mundo de Asiá vai chegar ao nível de Atzilut. Por isso, todos os tzadikim que estão no mais alto paraíso, eles vão querer ressuscitar imediatamente. Pois nosso mundo vai se tornar mais alto paraíso do que o próprio alto paraíso que fica no mundo de Briá, o mundo abaixo de Atzilut. Isso seria uma ótima resposta para aquela família resolver o problema dos tzadikim do alto paraíso. Mas, te falo, não resolve o teu problema, o meu problema. Nós estamos aqui. Recebemos a notícia estando aqui. O problema da nossa Neshama, sendo que não justifica o fato dela ter descido a esse mundo para depois de tanto esforço e sofrimento conseguir voltar somente até o lugar onde ela estava antes. Onde ela se tornou parte de Deus, o mundo de Atzilut. E, portanto, para que a bondade divina de ter criado esse mundo para nós seja considerada realmente uma bondade de verdade, não é o suficiente devolver para a nossa alma divina o nível que foi tirado dela, pois isso não seria uma bondade, concorda comigo? Assim, o mundo da ressurreição, obrigatoriamente, ele tem que ser mais alto do que o mundo de Atzilut, do mundo de onde saímos, do mundo onde Hashem falou assim, vá para você, para o teu próprio bem. Por isso, temos que ressuscitar com nossa alma divina, nossa alma animal e nosso corpo. A raiz da nossa alma animal e do nosso corpo são a quebra dos receptáculos. Fenômeno espiritual que aconteceu acima do mundo de Atzilut. E por mais que a alma animal e o corpo tenham descido, eles ainda mantêm um vínculo oculto com a sua raiz. Portanto, nossa alma divina, a minha, a sua, também pode alcançar esse nível. Mas, para isso, ela tem que estar unida à nossa alma animal e ao nosso corpo. E é isso que vai acontecer no futuro, na ressurreição dos mortos. Esse é o motivo da ressurreição dos mortos, na verdade. O lado espiritual do nosso corpo material, o lado espiritual do nosso corpo material, do nosso corpo, o lado espiritual também do nosso corpo animal, vão se revelar no futuro. E não vamos ressuscitar como somos agora, mas sim como criaturas imortais. É por isso que em nossa Parashá, essa que estamos agora, Lech Lechá, Hashem diz para Abraham que aquela terra futuramente vai ser dada aos seus filhos. O que ele estava indicando aqui? Ele estava indicando-nos que depois de a Neshama descer para o seu próprio bem, do lugar mais alto ao lugar mais baixo, ela chega a um nível tão elevado que para usufruir dele, ela não tem outro jeito senão nascer de novo. Ou seja, ressuscitar. Por enquanto, ela tem o direito, por enquanto, de esperar por esse dia em um paraíso 5 estrelas. Mas o objetivo final, a verdadeira bondade divina, é o mundo da ressurreição. E esse mundo, está escrito, é muito bom.
Ninguém ainda ouviu, exceto Hashem. E esse mundo está em um nível acima da raiz da nossa alma divina. Então vamos rezar forte. Vamos rezar forte, ser felizes, ser alegres, cumprir as nossas obrigações com a Torá aqui nesse mundo. E vamos rezar para Mashiach chegar. Rezar para ele chegar imediatamente. Nosso mundo não vai ser apenas um mundo melhor. Ele vai ser infinitamente melhor, exponencialmente melhor. Uma coisa jamais vista antes por ninguém nesse mundo. Nem mesmo pela nossa própria Neshama. Só Hashem sabe. Só Hashem viu esse mundo.